pessoal, a partir de agora começa o programa Play no Enem, em parceria com o Claretiano Rede de Educação. Um programa feito especialmente para quem quer se preparar para as provas do Enem e ingressar em uma universidade. Aqui, além das aulas que são ministradas pelos professores do Claretiano Colégio, você fica por dentro das informações sobre o Enem. E você que ainda não decidiu qual curso escolher, fique ligado na dica de hoje. Oi, eu sou a Rayane e estou aqui para dar uma dica para vocês que quer cursar Ciências Contábeis. E agora aqui do meu lado está o professor Emerson, coordenador do curso. Professor, você poderia falar um pouquinho sobre o curso? O curso de Ciências Contábeis é um curso bacharelado de 4 anos, que a instituição ela oferece. Nesse curso os alunos terão uma experiência bem prática, onde eles estarão aprendendo além da teoria, mas estarão aprendendo também um pouquinho da prática que acontece no dia a dia nas empresas. E sobre o mercado de trabalho, professor? A última pesquisa que teve aqui na cidade de Rio Claro, na região, um dos profissionais mais procurados é o profissional da área contábil, devido a regras tributárias que têm sido aumentado cada dia, processo que tem que ser desenvolvido, área de controladoria, área de custo, área financeira. E esse profissional está muito requisitado, estamos com falta desse profissional no mercado. E você que está aí buscando uma oportunidade de trabalho, procure o Claretiano, venha fazer esse curso com a gente, venha se preparar para ser um diferencial no mercado. Bacana, muito obrigada, professor. Bom, ficou interessado? Quer saber mais? Acesse o site do Claretiano. Ficou interessado? Então partiu estudar! E a aula de hoje é Biologia, Imunização com o professor Eduardo Feltran Barbier. Fala galera, tudo bem com vocês? Por aqui tudo certo. Estamos aqui para mais um Play no Enem. É isso aí, esse programa que vai trazer muita novidade, muita coisa boa, assuntos, ciência para vocês. Eu sou o professor Bob, professor de Biologia do Claretiano Colégio e vim aqui, obviamente, para falar dessa disciplina tão amada por todos, que é a nossa querida Biologia. Hoje, o nosso assunto é imunização, um assunto que é bastante trabalhado no Enem e que vem sendo um destaque nas mídias sociais, em todas as televisões, as rádios, a internet, porque estamos sofrendo deste grande mal que é o coronavírus, essa doença que está atacando o mundo inteiro, a Covid-19, que tem causado muitas mortes, que tem afastado as pessoas do seu convívio social, com esse isolamento. Então, vamos entender um pouco o que seria essa imunização. Vamos lá? Bom, quando falamos de imunidade, nada mais é do que uma maneira que o nosso organismo tem de nos defender contra antígenos. Então vamos pontuar as coisas. Antígeno é todo agente estranho ao nosso organismo. Então, por exemplo, um sangue diferente do seu, um vírus, uma bactéria, um protozoário, uma toxina animal, esses são antígenos. Então, o que é imunidade? É a capacidade que o nosso organismo tem de nos defender desses antígenos. Vamos lá, para o próximo. Existem 2 tipos de imunidade: a imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata é aquela em que nós já nascemos com a capacidade de produzir os anticorpos e já temos algumas células de memória específica contra esses antígenos. Então, o exemplo mais clássico é o da tipagem sanguínea. Então, por exemplo, se eu sou sangue do tipo A, para mim, o sangue do tipo B ou o sangue do tipo AB, eles são estranhos para mim. Então, eu já vou nascer com a capacidade de produzir anticorpos contra esse tipo sanguíneo que é diferente do meu. E por isso dizemos que é uma imunidade inata, porque nós já nascemos com esta capacidade. Já a imunidade adquirida é aquela que nós adquirimos ao longo da nossa vida. Ou seja, a partir do momento que nós entramos em contato com algum tipo de antígeno, nós passamos a produzir as células de memória e os anticorpos específicos.
Mas essa imunidade adquirida, ela também é subdividida em alguns tipos. Vamos lá, para o próximo. Muito bem. Imunidade adquirida ativa. Toda imunização ativa é aquela em que o organismo ele é estimulado a produzir células de memória, a produzir anticorpos específicos contra ele. E a imunidade passiva é aquela em que o organismo já recebe os anticorpos prontos. É claro que existem algumas maneiras, né, disso acontecer, que pode ser de forma natural, de forma artificial, e é o que nós vamos discutir agora também. Então vamos lá. A imunidade ativa natural é aquela em que uma pessoa pega uma doença, ela adquire uma doença, ela entra em contato com aquele vírus, com aquela bactéria, com aquele agente patogênico, e aí o nosso organismo ele é forçado a produzir células de memória e anticorpos que vão combater este agente estranho. Então, nós acabamos produzindo essas células de memória e esses anticorpos, mas é de uma forma natural. Então, por exemplo, as pessoas quando elas pegam catapora, quando elas pegam cachumba, o sarampo, mesmo a gripe, elas adquirem uma imunidade natural. Então elas foram estimuladas por esses antígenos a produzir células de memória e anticorpos, por isso que é ativa, e elas se tornaram imunes. É claro que muitas vezes, como é o caso que a gente está vendo aqui, né, do coronavírus, as pessoas elas acabam morrendo e elas não conseguem produzir os seus anticorpos e as suas células de memória antes que este vírus acabe acometendo algumas partes dos seus sistemas, dos seus órgãos que são vitais. Infelizmente, nós temos esses casos de pessoas que não produzem a própria imunidade de forma natural. E para isso é que nós temos a imunização adquirida ativa artificial, que seria uma forma preventiva, que são as vacinas, que daqui a pouco eu vou conversar com vocês por ser um assunto bastante frequente hoje em dia, né? Que é aquilo que todos nós estamos esperando, uma vacina que vai nos livrar dessa Covid-19, que vai nos livrar deste coronavírus. Já a imunização adquirida passiva é aquela em que a pessoa recebe os anticorpos prontos. Esses anticorpos prontos, eles podem ser passados de forma natural de um indivíduo para o outro, ou pode ser uma imunização passiva artificial, que é quando a pessoa recebe esses anticorpos prontos também, mas que foram produzidos em laboratório, foram produzidos experimentalmente. Então, falando da imunização passiva natural, seria transferência de anticorpos que a mãe passa para o seu filho a partir da amamentação ou então via placenta. Então a placenta, que é aquele órgão que protege o bebê, né, dentro da barriga da mãe, ele também faz esse papel de imunização, porque pela placenta a mãe transfere para o seu filho os anticorpos que ela mesma produziu. Da mesma maneira que a mãe transfere para os seus filhos esses anticorpos prontos pela amamentação. Então olha aí a importância da amamentação, né, dessas crianças, desses bebês, pelo menos aí até 1 ano de idade, que é para proteger essa criança que tem o seu sistema imune muito deficiente, ainda muito prematuro. Vamos lá então, galera, para o próximo slide. Agora nós vamos falar de vacina, que é essa forma de imunização ativa artificial, que é uma medida preventiva contra vários tipos de doenças. Então, o que seria uma vacina? Vamos lá. A vacina nada mais é do que introduzir no corpo do indivíduo um antígeno morto ou um antígeno atenuado. Então, o que é isso? Eu posso inserir no corpo de uma pessoa um vírus morto ou um vírus atenuado, uma bactéria viva, morta ou então uma bactéria atenuada. Eu posso inserir alguma proteína da cápsula de um vírus. Eu posso introduzir até um pedaço do material genético deste vírus
E aí o nosso corpo, durante algum período, durante uns 10 a 15 dias, ele vai produzir células de memória e anticorpos específicos para combater essa partícula viral, para combater esse antígeno que foi introduzido no nosso corpo. Porém, como ele vai estar morto ou atenuado, ele não tem a capacidade de causar a doença em nós. Por isso que falamos que a vacina é uma medida preventiva. Não adianta nada a pessoa estar com catapora e tomar a vacina da catapora. Ela tem que tomar antes de pegar a doença. E é exatamente isso que o mundo está correndo atrás. Hoje, nós temos no mundo 34 vacinas contra o coronavírus que estão sendo testadas, produzidas no mundo inteiro. E por que não é uma coisa assim tão simples de se fazer? Porque existem vários tipos de testes. Tem sequências que devem ser seguidas para que essa vacina tenha uma segurança. E o que é pior, nós não sabemos, mesmo essas vacinas que estão sendo testadas, qual é o grau de eficiência delas. Ou seja, por quanto tempo ela vai promover essa imunização? Por quanto tempo a pessoa fica imune ao vírus? Vamos ver essa vacina aí de Oxford, né, que está sendo tão falada, vacinas da Rússia, vacinas dos Estados Unidos, mesmo aqui do Brasil, elas têm um período de teste que é muito pequeno. Imagina que uma vacina ela tem apenas 4 meses de testes. Ela foi aplicada, foi verificado que ela causou imunização, mas quantos % que ela foi eficaz? 90%, 98%, 95%? Quais são os efeitos colaterais que elas podem trazer para as pessoas que tomaram essa vacina? E por último, por quanto tempo ela vai manter a pessoa imune? Então, será que se eu tomar uma vacina contra o coronavírus, eu vou ficar protegido só por 6 meses? E depois de 6 meses eu vou ter que tomar outra vacina? Então, por isso, galera, que fazer uma vacina não é uma coisa assim tão simples. E é algo que a gente tem que tomar muito cuidado e ter certeza do que estamos fazendo, porque a gente está mexendo com vidas humanas, ok? Mas vamos pensar de forma positiva de que logo teremos essa vacina aí no mercado. Aqui no Brasil, nós temos uma vacina sendo produzida pelo Instituto Butantan, que ela está mostrando bastante promissora, com alto grau de imunização, 98%, 99% de imunização, e alguns dos seus resultados vão sair agora no começo de outubro. Então, vamos torcer para que dê tudo certo. Bom, e agora, falando sobre a imunização adquirida, a passiva artificial, nós temos o soro terapêutico. O soro já é uma imunização passiva porque a pessoa recebe os anticorpos prontos. Mas esses anticorpos prontos, pelo fato de ser imunização artificial, é porque ela foi produzida experimentalmente, ela foi produzida em um laboratório. Então o mais comum é nós falarmos de soro antiveneno, que é o antiapílico, que é contra o veneno de abelha, o antiofídico, que é contra veneno de cobra, antiaracnídico de aranha, antiescorpiônico, mas tem o antiesculopêndrico, que é contra a lacraia, tem de veneno de sapo e assim por diante. Então, o que seria isso? Se uma pessoa entra em contato com este veneno ele é tão forte que muitas vezes ele leva a pessoa à morte e ela não consegue ter este período para produzir as células de memória e os anticorpos específicos contra eles. Portanto, a pessoa tem que ser curada. E como que ela vai ser curada? Recebendo o anticorpo, que é o antiveneno. Tá, mas então onde é que foi produzido este anticorpo? Onde foi produzido este antiveneno? É o que nós vemos, o que o Instituto Butantan e outros institutos aqui no Brasil também fazem, que é produzir esses anticorpos em animais de grande porte, como os cavalos. Então, para o cavalo, é uma imunização ativa, ou seja, uma pequena dose do veneno, ela é introduzida no cavalo, e este cavalo ele vai produzir células de memória e vai produzir anticorpos específicos contra este veneno, contra este antígeno. Então, o homem retira o sangue
deste cavalo, separa do seu plasma sanguíneo os anticorpos e devolve as células sanguíneas para o próprio cavalo. E esses anticorpos que foram separados, selecionados no laboratório, é que formam este soro antiveneno. Portanto, é algo que é curativo, ok? Pessoal, então essa foi a nossa aula de imunização. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, se lembrado, fixado. Lembra, este é um assunto bastante cobrado e ele está em alta, ok? Esse foi o nosso Play no Enem daqui da Biologia, aula de imunização. Um grande abraço, até a próxima. Mais uma dica para vocês: comecem a prova pelas questões mais fáceis. Bom, por hoje é só, pessoal, e amanhã tem mais.